Tenho medo de errar e matar meu paciente. O que eu faço? Me conta aí, o que você faria se você fizesse um procedimento ambulatorial cirúrgico e, por azar, você acabasse fazendo com que esse paciente viesse a óbito? Me conta aí. Então, gente, assim, antes de qualquer coisa, antes de eu falar qualquer coisa, o que eu preciso que vocês entendam, tá? Se você tem medo, se você tem insegurança, dê graças a Deus por isso, tá? Porque você entende, você sabe que você está lidando com vidas, tá? E o medo, a insegurança, ela é normal, tá? Ela vai ser normal. O que não é normal é você não ter medo, você não ter insegurança. Por quê? Porque você está sendo desleixado, tá? O medo, a insegurança, quando a gente está começando, e mesmo depois que a gente já tem uma certa experiência, sempre que a gente se depara com algo novo, esse medo, essa insegurança, ela é normal, tá? Você acha o quê? Que quando pega uma cirurgia desafiadora, não bate aquela insegurança, aquela coisa, ai meu Deus, será que vai dar certo? Será que vai acontecer alguma coisa? Isso é normal, tá? O que acontece é que conforme a gente vai praticando, exercendo a medicina veterinária como um todo, a gente vai pegando prática, pegando os macetes, a gente vai perceber que muitas coisas se repetem, tá? Então, a gente ganha prática naquelas coisas. E o medo, ele se torna menor porque você ganha confiança, tá? Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda aqui, que você leve hoje, é entender o quê? O medo, ele é um mecanismo natural do nosso organismo, tá? É um sentimento normal do nosso organismo e é um mecanismo de autoproteção, tá? Lembra lá daquelas aulas chatas de fisiologia, de sistema nervoso, sistema de luta ou fuga? O medo, ele é normal, tá? É um sistema de autoproteção natural do organismo. Então, você vai ter medo de realizar diversos procedimentos, tá? Ele vai te proteger para quê? Para você não se tacar na frente de um carro, para você não pular da janela, tá? O que não pode acontecer é você deixar esse medo superar as suas capacidades, digamos assim, tá? A gente tem, né, os medos racionais e os medos irracionais. Os medos racionais são esses medos que a gente tem normal na vida, né? Que é o medo de autoproteção mesmo, para que você, se você não tivesse medo, você já teria morrido há muito tempo, você não teria chegado na idade que você está. Então, e a gente tem os medos irracionais. E quando a gente pensa nisso, os medos irracionais são aqueles medos que a sua mente cria e fazem com que você paralise, faz com que você não evolua, tá? E são esses medos que vão te atrapalhar a evoluir, a crescer na medicina veterinária, tá? Então, o que a gente tem? Então, primeiro, vamos lembrar o que é o medo, né? O que é o medo? A gente já estudou lá em fisiologia, então a gente entende muito bem, ninguém aqui é leigo, e a gente sabe que o medo, ele é normal no nosso organismo, então ele vai estar lá. Então vamos botar aqui, sentimento natural do organismo, tá? Sistema de luta ou fuga, e ele vai te proteger. É por ele que você está vivo até hoje, tá? E aí a gente vai ter o quê? Os medos racionais versus os medos irracionais. E o que isso quer dizer, Janete? Os medos racionais, então, são aqueles medos que salvam a sua vida, digamos assim, né? Que salvam a sua vida, não permitem que você se jogue na frente de um carro, se taque de uma janela, etc. São medos racionais de autoproteção da vida, tá? E quando a gente pensa nos medos irracionais, eles são aqueles medos que te paralisam e não te deixam evoluir, tá? E quando a gente pensa nisso, a gente fala sobre esses medos de matar o paciente, de errar e piorar a condição do paciente, tá? Você não pode deixar que esses medos eles te paralisem, eles façam com que você
não encare o que você tem que fazer, não encare o desafio, tá? Então, são o quê? O medo de matar o paciente ao realizar um procedimento ambulatorial, medo de errar e piorar a condição do paciente, tá? Então, esses medos, eu vou te falar que, assim, é normal você ter? Sim, gente, eu saí da faculdade, eu morri de medo. Eu fui encarar o plantão, meu primeiro plantão foi um gato obstruído. Você acha que eu não fiquei com medo? Óbvio. Óbvio que eu fiquei, gente. É óbvio, tá? Mas o que você não pode fazer é deixar com que esse medo, que querendo ou não é um medo irracional, tá? Ele te paralise, ele te impeça de crescer, de evoluir, e de salvar a vida, tá? E uma coisa que eu quero te fazer pensar aqui é o quê? Se você tem um paciente, por exemplo, com uma efusão torácica e você precisa drenar aquele tórax, fazer uma toraxentese para diminuir a quantidade de líquido naquele paciente. Aí você tem medo, você tem insegurança, porque você tem medo de matar o paciente, de furar o pulmão, de furar o coração do seu paciente, tá? O que eu quero que você pense? Se esse seu paciente que chegou no seu plantão com um quadro de dispneia, com suspeita de hemotórax ou pneumotórax, e você precisa fazer uma toraxentese para quê? Para drenar a quantidade e permitir que o pulmão ele expanda de forma eficiente. E aí você não faz, por quê? Porque você tem medo, porque você tem insegurança de furar o pulmão, de furar o coração do seu paciente. Você acha que o risco de você não fazer nada e deixar ele lá à própria sorte, e o risco de você fazer alguma coisa e salvar a vida desse paciente, não compensa? Sendo que se você conhece a técnica e se você tem dúvida, você pode recorrer ao livro, a um artigo, a um amigo, tá? Para tirar a dúvida que tiver, pode recorrer ao meu Instagram, tá? Será que não compensa você tentar e dar uma chance para aquele paciente? Ou será que é melhor você ficar com o seu medo, com a sua insegurança ali e deixar o paciente à própria sorte, esperar o próximo plantonista, esperar um cirurgião, não sei, pedir para o enfermeiro fazer? O que você acha? Você acha que não vale a pena você tentar e possivelmente salvar a vida do seu paciente? Me fala aí nos comentários. Faz essa reflexão rápida aí e me conta. Medo de tentar pode custar a vida do seu paciente. Sempre refletir se não vale mais a pena tentar e salvar a vida do paciente ou possivelmente salvar a vida do paciente, ou será que é melhor nem tentar e deixar o paciente à própria sorte? O que vocês acham? Essa reflexão. Eu peço que vocês sempre que vocês estiverem aí, ó, seja no estágio, para quem ainda é estudante, ou no plantão, para quem já está fazendo plantão, né? Eu deixo sempre esse questionamento. Chegou um paciente que precisa de algum procedimento e você está com medo, eu peço para você parar, pensar e refletir. Pô, se eu não fizer, ele pode virar óbito, ou então ele pode agravar essa situação. Por exemplo, eu dei o exemplo da toraxentese, mas tem um outro exemplo, por exemplo, redução de prolapso de reto, que eu sei que muito clínico não sabe fazer e tem medo de fazer uma coisa que é simples, tá? E se você não reduz o prolapso de reto ali no momento que você atende o seu paciente, ele não vai vir a óbito por conta disso, porque você não reduziu o prolapso de reto. Mas o que acontece? Se você tem um prolapso de reto recente, um tecido que não está edemaciado, uma mucosa sem lesão, você consegue reduzir. E muitas vezes
de forma eficiente, sem precisar de outras intervenções cirúrgicas. Mas se você não reduz naquele momento e você espera para o outro dia, para o outro plantonista, ou você espera o cirurgião vir no outro dia para fazer aquele procedimento, durante essa noite, durante esse seu plantão, esse paciente ele pode coçar, ele pode botar a boca nesse prolapso, ele pode se machucar na grade do canil e ele pode causar lesões naquela mucosa retal. E antes, o que seria apenas uma sedação para reposicionamento, vai ser preciso uma cirurgia para amputação retal, tá? E aí, nesse caso, você piorou a condição do seu paciente porque você não fez nada, tá? Porque você preferiu esperar para outra pessoa fazer aquilo que era a sua função, tá? E aí, nesse caso, você piorou a condição do paciente justamente porque você não fez nada. Se você tivesse feito, você teria melhorado a condição do seu paciente. E se você tivesse feito e não tivesse conseguido, não tem problema, tá? Pelo menos você tentou, pelo menos você deu o melhor de você, tá? O melhor do seu conhecimento, tá bom? E é isso que vale, tá? A Mariana falou aqui, ó, vale tentar. É isso aí, Mariana. A gente tem sempre que tentar, tá? E quando eu falo que a gente tem sempre que tentar, eu não tô aqui falando para você tentar sem um embasamento, tá? Sem um conhecimento. Não é isso. A gente sai da faculdade, eu sei que a gente sai da faculdade muito cru, com pouco conhecimento, com pouca prática, e a gente tem que buscar muita coisa por fora, né? Muita coisa por a gente mesmo, seja no plantão, né? Perturbando ali o veterinário que a gente está acompanhando, seja nos livros, nos artigos. A gente tem que buscar esse conhecimento por fora. E o que eu quero te falar é o quê? O que eu percebo, tá? Que muito veterinário tem medo de realizar esses procedimentos ambulatoriais cirúrgicos, por quê? Porque não conhece a técnica, não conhece a teoria, tá? E quando você conhece a teoria, você vai ter medo? Vai, você vai ter medo. Se você nunca fez aquilo, você vai ter medo, sim. Mas se você conhece a teoria e você começa a tentar colocar aquilo em prática, você começa o quê? A praticar e ir se aperfeiçoando. E é só assim que você cresce, tá? É só assim que você evolui, é só assim que você pratica, aprende com seus próprios erros, tá? Então, ó, vai me contando aí, se você também é assim, você tem medo porque você não sabe a teoria ou você tem medo porque você realmente tem segurança de fazer, ou você acha que não sabe a teoria, tá? E quando eu falo de procedimentos ambulatoriais cirúrgicos, eu tô falando de quê? São procedimentos cirúrgicos que todo clínico deve saber realizar e que não dependem de um centro cirúrgico ou uma equipe cirúrgica, cirurgião e anestesista. E quais são esses procedimentos? E aí a gente vai ter diversos procedimentos que vocês nem imaginam, tá? Por quê? Eu sei que você não imagina, porque eu tenho meus alunos do cirurgião ambulatório cirúrgico e muitos falam, cara, é procedimentos que eu não sabia que o clínico deveria saber. Mas que quando a gente está lá no plantão, a gente percebe que chega, e chega muito. E é a gente que tem que fazer, tá? E de seguidor também, tá? E o que a gente tem? Desde uma simples redução de prolapso de reto, desobstrução uretral felina, tá? Porque uma desobstrução uretral felina bem feita e da forma correta vai impedir que esse paciente ele precise fazer uma penectomia, tá? Eu já vi muito paciente sendo encaminhado para penectomia, por quê? Porque o procedimento de desobstrução não foi feito da forma adequada, tá? E isso daí é grave para o paciente, tá? Sondagem esofágica. E aqui, ó, na sondagem esofágica, eu deixo uma observação que precisa de um anestesista, tá? Só a sedação não tem como a gente passar uma sonda esofágica. Por quê? Porque você precisa colocar a sua linda mãozinha dentro da boca do paciente. Só com uma sedação, quando você colocar a sua mão na boca do paciente e for incisar
a pele ali na região, ele vai morder, tá bom? Ele vai, nem que seja por reflexo, mas ele vai morder, tá? Então tem que estar com uma anestesia geral, entubado, com a presença de um anestesista, tá? Mas é o único procedimento, mas qualquer clínico tem total capacidade de fazer. Uma sonda esofágica você passa em 5 minutos, tá? Que mais? Tratamento de feridas graves, cricotireoidostomia. Quem sabe o que é cricotireoidostomia? Me fala. Punção cricoide, tá? São tudo procedimentos ambulatoriais cirúrgicos, tá bom? Toracocentese, colocação de dreno torácico, abdominocentese, tá? Tudo isso daqui são procedimentos ambulatoriais cirúrgicos. São procedimentos que eles podem e devem ser realizados por qualquer clínico dentro do ambulatório cirúrgico, com exceção da sondagem esofágica, que precisa de um anestesista, tá? Precisa de um anestesista e precisa de um ambiente cirúrgico. O resto é tudo sedação e ambulatório, tá, Vete? Não tem mistério, não tem caô. A maioria dos veterinários nunca viu, não conhece, não sabe o que é uma punção cricoide, não sabe o que é uma cricotireoidostomia. E é por isso que gera esse medo, tá? Então, de onde vem o seu medo? Então, vou botar aqui, ó. De onde vem o medo para realizar procedimentos ambulatoriais cirúrgicos? E aqui, ó, eu tô falando que, que é o que eu mais recebo. Janaína, tenho medo de errar e matar o paciente. Tenho medo de errar e piorar a condição do paciente. Tenho medo de errar e me julgarem. Tenho medo de fazer algo errado e ser demitida. Tenho medo de errar e o tutor reclamar de mim, tá? Eu sei que isso daí tudo passa na cabeça de vocês, não passa? Me fala aí o que mais passa na cabeça de vocês. Porque esse daqui, ó, vocês me falam. E o que mais? Me fala o que mais passa na cabeça de vocês. E eu te falo uma coisa, tá? Todo veterinário já teve ou tem medo de algum procedimento, tá bom? Eu já tive medo de fazer tudo isso daí, tá? Já tive insegurança, já tive receio. E uma dica que eu quero te dar é, antes de tudo, não se compare com veterinários que já estão aí no mercado há 20, 30, 40 anos, tá? Não se compare com a segurança, com a confiança, com o conhecimento que esses veterinários têm, tá? Não é que você tenha menos conhecimento, não, mas é que eles têm maior experiência. E a prática, cara, é uma parada muito louca, porque conforme você vai praticando, você vai pegando as manhas de certas coisas, tá? Então você vai pegando e você vai se ligando. Putz, não, já fiz isso daqui, não deu certo, vou fazer desse outro jeito. E aí você vai pegando a sua conduta, o seu jeito, tá? Óbvio, tudo dentro do técnico, mas tem procedimentos que estão em diversas condutas diferentes, tá? Então, uma dica que eu deixo para vocês é: não se compare com profissionais que já atuam bastante tempo. Eles já passaram pelo mesmo medo e insegurança que você tem, tá? Já passaram pelos mesmos medos e inseguranças que você tem atualmente. Só que eles já têm mais tempo na estrada, então eles já têm mais confiança. Outra dica que eu tenho para vocês é: estudem a teoria. Estudem a teoria, por quê? Quando você conhece a teoria dos procedimentos ambulatoriais, tudo se torna mais fácil. Por quê? Porque você sabe o que você tem que fazer. Você só nunca fez ali na prática, na real, tá? Mas você sabe. Por mais que você não tenha ali na mente todo o passo a passo, você tem uma noção do que você
precisa fazer. Então, para você tirar dúvida, você pode recorrer a um livro, a um artigo, ao Google, ao Instagram, às redes sociais, aqui, ó, Descomplicando a Cirurgia VET, tá? Por quê? Hoje em dia, a informação está muito mais fácil, tá? Então, é de mais fácil acesso você conseguir essas informações. Você pode pedir ajuda para um amigo, tá? Eu já pedi até hoje, ele mexe, eu peço opinião para amigos sobre alguns casos onde eu tenho dificuldade, tá? E isso daí é normal, gente, é troca de experiência, tá? E é muito bom você aprender com as outras pessoas, aprender com discussões de casos, tá? Isso é muito enriquecedor, muito, tá? Outra dica aqui, ó, não tenha medo de errar. Tá doida, Janaína? Como é que eu não vou ter medo de errar? Todo mundo erra, gente. Todo mundo erra, todo mundo já errou. Todo mundo vai errar. Quem nunca errou que atire a primeira pedra, tá? Duvido. Duvido. Não tem como, tá? Não tem como ninguém nunca ter errado, tá? Não tem como. Todo mundo já errou, todo mundo já fez alguma besteira, aí isso é normal, tá? Principalmente no começo de carreira. É normal você errar, você fazer alguma besteira. O que você não pode é ter medo de aprender com os seus erros, tá? Errar é normal, você vai errar, tá? E o que você não pode fazer é deixar que esse erro faça com que você nunca mais queira fazer nenhum procedimento, tá? Por exemplo, fui fazer a toracocentese, errei, puncionei errado, não sei, nunca mais vou fazer toracocentese na vida. Não, o que você tem que fazer é o quê? Parar, analisar. Putz, aonde que eu errei? Eu errei na introdução do scalp no espaço intercostal errado. Então, eu vou estudar para saber qual é o espaço intercostal correto para não errar mais nesse ponto, tá bom? E aí, no próximo procedimento, eu vou saber qual é o espaço intercostal correto que eu tenho que introduzir o meu scalp para não fazer besteira. E aí, na próximo procedimento, eu não vou errar nisso. Posso errar em outra parte do procedimento, mas nisso eu não vou errar mais, tá bom? Então, se você está gostando, deixa seu like aqui. Então, não tenha medo. Opa, faltou medo aqui. Não tenha medo de errar. Tenha medo de não aprender com os seus erros. Combinado? Vocês não vão ter mais medo de errar e sim medo de não aprender com os seus erros, tá? O erro é o maior professor de todos, pois só assim você consegue analisar e avaliar a sua evolução e ver quais momentos você tem maior dificuldade na realização do procedimento. E, posteriormente, estudar para não errar mais nesse ponto. Show? Isso daqui é muito importante, tá? Ah, Janaína, mas se eu errar e matar o paciente? Ah, mas se eu errar e piorar a condição do paciente? Tá, mas e se você fizer e salvar a vida do paciente? E se você fizer e melhorar a condição do seu paciente, tá? Então, vamos, ao invés de pensar no e se ruim, pensar no e se bom, digamos assim, tá? É inevitável. Errar você vai, tá? Você vai perder pacientes durante a sua vida profissional. Não existe um veterinário que nunca perdeu um paciente, tá? Todo mundo já perdeu paciente. E você não vai sair ileso dessa, sinto te informar. E, infelizmente, você vai ter que aprender a lidar com isso. Tem que aprender a lidar com óbitos, com perdas de pacientes. É ruim, é péssimo. Mas a gente tem que aprender a lidar, porque o que você tem que fazer é analisar se o paciente morreu por um erro ou descuido seu, ou se você deu o seu melhor e, mesmo assim, o paciente veio a óbito devido à condição clínica geral dele, tá? Por quê?
Às vezes você está aí se martirizando, falando, ai meu Deus do céu, ele morreu, o paciente morreu, matei o paciente, mas você não parou para analisar que ele já tinha um estado geral. Não, muitas vezes você fica ali matutando na cabeça, eu perdi o paciente, eu fiz besteira, eu errei, eu isso, eu aquilo, nunca mais quero fazer isso. Quando, na verdade, você não parou para pensar e analisar a condição clínica daquele paciente. Será que não já era um paciente muito debilitado? Muito, com exames muito alterados? Não era um paciente que realmente você já não tinha muito o que fazer e você fez o que você tinha em mãos, o que você tinha ao seu alcance para tentar salvar a vida desse paciente, tá? Então, ao invés de ficar pensando sempre, eu matei o paciente, eu errei, eu piorei a condição, pensar, putz, eu fiz o que eu tinha ao meu alcance, eu fiz o que estava disponível para eu fazer, eu tentei salvar a vida desse paciente, mas não deu, ele estava debilitado, isso for verdade, tá? Não é tentar jogar a sua culpa, a sua responsabilidade para cima do paciente, tá? Mas analisar, será que não, aquele paciente já não está muito debilitado, já não está com muitas alterações sistêmicas, já não está realmente num estado muito grave, que não tem muito o que ser feito, tá? Então, mais uma reflexão que eu deixo aqui para vocês fazerem quando vocês perderem o paciente, tá? Então, sempre que perder um paciente, analisar se foi por um erro seu ou por uma condição clínica geral desfavorável desse paciente, tá? Isso acontece muito, principalmente em casos de trauma, casos de atropelamento, casos de queda, tá? O paciente ele já chega com muita alteração. E aí, por mais que a gente tente salvar aquela vida, muitas vezes não é possível, tá? Muitas vezes não tem como. E por mais que a gente dê o nosso melhor, ele vai virar óbito, tá? Deixaram o seu like? Vocês vão pensar nessas duas coisas? Aqui, ó. Eu quero que vocês pensem. Sempre refletir se não vale mais a pena tentar e possivelmente salvar a vida do paciente ou se é melhor nem tentar. E se você, por acaso, vier a perder o paciente, que vai acontecer, ninguém está livre disso, refletir. Será que foi por um erro meu? Ou realmente esse paciente já estava muito debilitado e nada que eu fizesse eu ia conseguir salvar esse paciente, tá? E aqui, ó, mais um detalhe. Sempre que errar, analisar onde foi o erro e melhorar naquela parte, tá? Por que eu te digo isso? Existem dois tipos de veterinário. Os hashtag vet sem medo e a vet iludida. Que isso, Juliana? Tá doida? Tá? Não, não tô, tá? Mas é uma coisa que eu vi aí de uma outra, um outro ramo, essa diferenciação, eu achei legal trazer pra gente, tá? Por quê? O veterinário iludido é aquele que acredita que num passe de mágica, ali, como um milagre, ele vai ficar ali esperando, sentado, vendo Netflix, vai cair do céu e o milagre vai cair do céu e ele vai se tornar rico, bem-sucedido, enfim, tá? Ele acredita em milagre e não se esforça. E é aquele veterinário que tem aquele pensamento de manada, tá? Porque não adianta fazer nada, porque veterinário é tudo pobre, veterinário é tudo ferrado, veterinário não é reconhecido, veterinário não é valorizado, veterinário ganha mal, vou passar a vida trabalhando de plantão e dormindo pouco, e dormindo fora, e bababá, tá? Então, o veterinário iludido é esse, tá? Que espera o milagre cair do céu, não faz nada, não age, tá? E que tem esse pensamento de manada, que acha que nada vai acontecer na vida.
Então, esse é o VET que eu não quero que você seja. E se você está aqui nessa sexta noite, eu acredito que você não é. Não é esse tipo de veterinário. Me fala aí, você tem esse pensamento de manada? Então, VET iludida. Pensamento de manada. Veterinário não ganha dinheiro, veterinário não é reconhecido, veterinário vai morrer de fome, veterinário ganha mal, veterinário enfim, não é valorizado, tá? Então, esse é o VET iludido. E eu espero que vocês não sejam esses VETs. Não quero VETs iludidos aqui comigo. Tá? Então, é aquele veterinário que acha que o milagre vai cair do céu. Tá? E o hashtag VET sem medo. Quem é ele? Vai ser aquele veterinário que ele tem foco, tá? Ele tem foco, ele estuda, ele evolui, ele aprende com seus erros, ele mostra sua capacidade e ele pensa foda-se para o que as pessoas estão pensando, o que as pessoas estão falando, tá? É o que foca no que ele tem que fazer para melhorar o tratamento do seu paciente, melhorar a qualidade de vida do paciente, tá? E se errar, se comentarem do erro, se reclamarem, dane-se, foda-se, tá? Por quê? Porque pelo menos ele fez tudo o que tinha que ser feito, fez tudo o que estava ao seu alcance, tá? E se errou, não tem problema. Aprendeu com seus erros, aprendeu com aquele procedimento, ajudou um paciente, se desenvolveu, vai crescer para no próximo paciente, no próximo procedimento, melhorar e estar cada vez melhor, tá? Então, o VET sem medo é aquele que tem foco. Tem foco. É aquele que está sempre estudando, praticando e evoluindo. É aquele que coloca a cara a tapa para errar. É aquele que foda-se o que os outros vão pensar. É aquele que faz o que está ao seu alcance para salvar a vida do seu paciente. É aquele que tem sim medo de errar, porque todo mundo tem, mas sabe que se errar, vai aprender com os seus erros e no próximo procedimento estará mais capacitado para auxiliar outros pacientes com o mesmo problema, tá? E só assim que você evolui, tá, Vete? É colocando em prática, é errando, é aprendendo, é evoluindo, tá? Então me conta aí, você é um Vete iludido, você é um Vete sem um hashtag Vete sem medo, me conta aí, quem é você? É isso que eu tinha para passar para vocês hoje, tá? Deixar essas reflexões aqui, deixar essas 3 reflexões, deixa eu botar aqui, tá? Então deixar principalmente essas 3 reflexões, sempre refletir se não vale a pena tentar e possivelmente salvar a vida daquele paciente, melhorar a qualidade de vida daquele paciente, ou se é melhor não fazer nada e não saber se você trataria bem aquele paciente ou não, tá? Sempre que perder um paciente, analisar se foi por um erro seu e se tiver sido por um erro seu, estudar aquilo e melhorar naquele ponto, ou se não foi realmente porque aquele paciente já tinha uma condição geral desfavorável, uma condição clínica, um prognóstico desfavorável e
por mais que você fizesse tudo que você tinha ao seu alcance, realmente não tinha que fazer, tá? E sempre que errar, analisar aonde foi o seu erro, estudar, melhorar naquela parte para numa próxima vez, num próximo procedimento, você não errar mais ali e salvar esse paciente, o próximo paciente, tá bom?